De viver. Viver biblicamente. Agora, na Musical FM. Apresentação, Pastor César Cavalcante. Na graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente e em dose dupla nessa semana, porque hoje, dia 31 de outubro, há 506 anos atrás, acontecia o estopim, vamos dizer assim, da conhecida Reforma Protestante. Há 506 anos atrás, aconteceu o dia icônico, onde Martinho Lutero publica, torna pública algumas discordâncias, e ele faz isso através de teses que se contam em número de 95, mas quando você vai ler, as 95 teses são menos questões, são alguns questionamentos que ele fez de dentro da Igreja Católica para a Igreja Católica, e isso acendeu, por assim dizer, o estopim do que a gente hoje conhece como Reforma Protestante e o início das denominações protestantes. Aí a gente vai falar bastante sobre isso, temos aqui pessoas capacitadas para falar a respeito. Na técnica do programa está aqui o Rafael Nadal, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 011 98484 9988, 011 São Paulo 98484-9988, e para participar com a gente desse programa importantíssimo. E você que está ouvindo o programa, que gosta dos debates, fica com a gente, não sai não. Vamos embora aprender história. Hoje o programa será uma aula de história da igreja, e especialmente esse capítulo, que é o capítulo da Reforma Protestante, há 500 anos atrás. Está com a gente hoje para participar o pastor Rodrigo Ursino, que serve como pastor auxiliar da Assembleia de Deus do Belém, lá em Guarulhos, em São Paulo. Tem graduação em filosofia, em teologia, doutorando em teologia, tem mestrado também em teologia, mestrando em estudos bíblicos e teológicos do Novo Testamento, pós-graduando em teologia, neurociência, teologia do pensamento religioso, metodologia do ensino, sociologia, tem pós-graduação em apologética e também no Novo Testamento. Uma delas foi lá na FTB há muitos anos atrás. Autor de livros como Sala Teológica, Pregando com Excelência, professor titular e convidado de diversas instituições no Brasil e no exterior. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa, e hoje para participar do programa Biblicamente. Pastor Rodrigo, bem-vindo. Obrigado, pastor César. Sempre um privilégio estar aqui com vocês nesse programa tão relevante, tão importante, e que tem aí milhares de pessoas que acompanham. Então, para mim é sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito bom, muito bom. Também com a gente hoje, pela primeira vez, o professor Marcelo Santos. Ele é cientista da religião, historiador, escritor, também serve como pastor, tem graduação em teologia, tem licenciatura em história, tem mestrado em ciência da religião e doutorado em ministério e liderança, e coautor do Manual da História da Igreja do Pensamento Cristão,
há muitos anos exerce o ministério pastoral, hoje à frente, há muitos anos também, quase 20 anos, à frente da Igreja Batista da Graça, aqui em São Paulo. É docente da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, do Instituto Haggai no Brasil, do Perspectivas do Movimento Cristão Mundial, produtor e apresentador do programa A História da Igreja na Rádio Transmundial e coordenador do DNA aqui em São Paulo. Bem-vindo pela primeira vez aqui, professor Marcelo, pastor, bem-vindo. Muito obrigado, pastor César, pastor Rodrigo, toda essa multidão de ouvintes da Musical. É um privilégio estar aqui pela primeira vez. Sou ouvinte de vez em quando no trânsito aí, sempre na companhia de vocês, do Biblicamente. É uma honra poder participar e estar junto com vocês aqui ao vivo. Prazer te receber. Bom, antes de começar com as perguntas e esse embasamento histórico todo que eu espero que todos os ouvintes tenham hoje, vamos soltar um vídeo especialmente produzido aqui pela Rádio Musical, falando sobre a Reforma Protestante, que para quem está assistindo e não somente ouvindo, vai ver o vídeo. Para quem só está pelo rádio, vai acompanhar o áudio que vai elucidar bastante. Solta aí, Rafa. Por que lembrar da Reforma Protestante? Porque um evento que aconteceu na Europa há tanto tempo atrás deve ser celebrado hoje. A Reforma Protestante foi um movimento de renovação da Igreja Cristã que aconteceu durante o século XVI, liderado por Martinho Lutero, e é simbolizado pela publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. A Reforma deu origem às denominações históricas do protestantismo, e seu legado não foi somente doutrinário, mas político, social e cultural, tendo por ponto de partida as críticas às vendas de indulgências e como base o retorno às Escrituras. Os princípios fundamentais extraídos da Reforma Protestante são conhecidos como 5 solas: somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glória a Deus, que são a base de qualquer igreja verdadeiramente cristã. Esse ideal continua sendo o motor que move aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, e essas ideias não devem ser esquecidas. A palavra de Deus é viva, vivifica aqueles que nela creem. Devemos correr para ela. A palavra não deve ser simplesmente repetida ou conhecida, mas vivida e sentida. É isso, dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, se comemora a Reforma Protestante, e eu quero começar com o nosso convidado que vem pela primeira vez, pastor Marcelo. A Reforma, ela foi impulsionada por quais movimentos? O que produziu a Reforma? Apenas a indignação, ou o novo conhecimento, ou a abertura do coração pelo Espírito Santo do Martinho Lutero, ou antes já vinham acontecendo alguns fatos importantes que culminou na Reforma? Pastor César, essa é uma pergunta bastante interessante, porque eu costumo dizer para os meus alunos, e a turma às vezes assusta, né, que a Reforma começou no 4º século. O pessoal toma um susto, assim como o 4º século. Na verdade, o movimento da Reforma começa quando, no 4º século, o imperador Constantino, em 311, no Edito de Tolerância, em 313, no Edito de Milão, e depois, em 380, o imperador Teodósio torna a Igreja Católica, a Igreja Cristã aliada ao Império Romano, uma instituição oficial. A gente tem um movimento cristão que vem desde Atos, enfim. No 4º século, o Império Romano, os imperadores romanos, eles institucionalizam a Igreja como não mais um movimento, mas um monumento ligado ao Império Romano. E 3 reações vão acontecer a partir daí, eu costumo dizer. A primeira reação é a assimilação. Foram aqueles e aquelas que aderiram a esse movimento, que gostaram, né, dessa associação da igreja com o Estado, vamos chamar assim, com o Império, foram assimilados. A segunda reação foi a fuga. Foram aqueles que, não aceitando esse tipo de aliança, porque ao longo da história isso vai gerar
uma série de fatores, como por exemplo algumas doutrinas que eram avessas à Bíblia, à palavra de Deus, com as invasões bárbaras, enfim. Então teve uma turma que fugiu e foi viver um cristianismo de deserto, que é o que dá origem ao movimento monástico cristão, os monastérios, enfim. E é um terceiro grupo que eu chamo que é a turma da resistência. Foi aquela turma que ficou dentro da igreja resistindo durante 1.200 anos, até que a reforma acontece em 1517. Por quê? Só existe uma igreja. A turma às vezes pergunta, mas onde é que estão os cristãos do Novo Testamento na Idade Média? Estão dentro da Igreja Católica. Aqueles que são fiéis à palavra, aqueles que acreditam na graça de Deus, enfim, tudo que Cristo pregou. Só que só existe uma igreja que agora está aliada ao poder e que elimina ou persegue todos aqueles que se levantem contra a sua estrutura de poder. Então, tem personagens ao longo da história, por exemplo, como John Hus, John Wycliffe, Jerônimo de Savonarola, Pedro Valdo, que são menos conhecidos, né? Lutero é o popstar. Lutero é o sujeito certo, na hora certa, no contexto político, enfim. Mas teve muita gente antes dele que foi morta e que foi até mais ousada do que ele. Então, eu acho que a reforma é um movimento que vem durante 1.200 anos amadurecendo, gente que queria voltar à essência do cristianismo neotestamentário. Isso eclode com uma questão pessoal de Lutero, que era um monge agostiniano que vive as suas questões pessoais a partir da leitura de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E bem brevemente, né, o nosso tempo aqui voa, tem uma questão política e uma questão econômica muito forte. A questão política é que os reis, os príncipes, os líderes políticos da época queriam romper com Roma, né? Era o Sacro Império. O Papa tinha um poder político, um poder que ia além das fronteiras religiosas. E os príncipes alemães, ingleses, enfim, eles queriam essa separação porque queriam mais autonomia, né? A questão econômica também é muito forte porque a burguesia está crescendo. A Igreja Católica Romana, durante 1.200 anos, ela se fortalece num sistema feudal. Ela é a grande proprietária de terras. A burguesia, que surge nesse período da Idade Moderna, ela depende do lucro, e a Igreja Católica é contra isso. Então a burguesia também tem esse interesse de que haja uma ruptura, né? E a reforma, principalmente a partir de Calvino, ela vai resgatar essas questões. Então, há motivações religiosas, há motivações econômicas, há motivações políticas, mas o que promove a reforma é uma inquietação religiosa, é o resgate da igreja neotestamentária, que vem ao longo de 12 séculos, né? Essa luta, essa resistência, muita gente foi morta, tem histórias lindas. Então Lutero é a cereja do bolo. Pastor Rodrigo, fica à vontade para falar o que o senhor quiser, mas eu vou começar com uma questão que é a seguinte, cara. A gente hoje, quando a gente vai dar aula, né, na sala de aula de teologia, não sei o que, vai entrar nesse assunto, a gente sempre fala assim, quando a igreja se aliou ao Estado, foi uma péssima ideia. Foi porque isso aí acabou com a igreja, isso aí tornou a igreja mundana, isso aí não sei o que, beleza. Mas será que se a gente vivesse lá, naquela época, imagina que falasse assim, o cristianismo agora é a religião oficial de todo mundo, não sei o que lá. Será que a gente não ia bater palma e falar assim, glória a Deus, chegou a hora, então não sei o que lá. Bom, a pergunta é brilhante, né? Na verdade, pastor César, eu acredito que a gente tem visto durante a história, não só mundial, mas no Brasil, recentemente, alguns vislumbres disso, né? Sim. Uma ideia de que um governo que apoie e que ajude, que auxilie, que dê suporte à igreja, seja algo extremamente benéfico. Eu não estou dizendo que é bom, que é ruim aqui, mas eu acredito que se estivéssemos lá, também teríamos essa posição. Que agora, sabendo o resultado, a gente fala, né? Claro. Mas Do lado de e cá lá é na fácil. hora. Falou, a partir o imperador que sempre perseguiu a gente, agora é cristão. E agora todo mundo vai ser cristão. Será, cara? Glória a Deus, seria um testemunho maravilhoso, né? Vamos contar essa bênção para todo mundo. Mas o fato é que o professor Marcelo brilhantemente deu a introdução aqui e abrangeu todo esse período. Eu acredito que, tentando ser didático, a igreja ela tinha uma forma original no primeiro século, quando o Espírito Santo veio sobre ela foi inaugurada, um dia de Pentecostes, aquela coisa toda. Só que ao longo dos anos ela foi se deteriorando, ela foi se deformando. Então ela tinha uma forma e com a inserção de várias heresias, de falsos ensinamentos, de pessoas mal intencionadas, ela foi se deformando. Então ela foi tomando uma deforma. E logo, então, ela precisa agora de uma reforma. Então foi isso que os reformadores e pré-reformadores, como citou muito bem aqui o professor, né, o Wycliffe, John Hus e outros, tentaram fazer isso. Muitos deles não conseguiram. Lutero teve
esse êxito, né? Deus deu a ele essa capacidade, ele conseguiu chegar às vias de fato de uma reforma evidente, né? Com as 95 teses afixadas lá na porta da Catedral de Wittenberg. E é até interessante a gente destacar aqui que muitos veem, né? Leem nos livros, peças teatrais e tudo, nos filmes, e não entendem por que colocou exatamente na porta. Parece que ele está sendo, né, uma pessoa que está afrontando e tal, mas na verdade era comum aquilo, né? Era como se fosse o outdoor da época, era como se fosse o noticiário da época, a televisão da época. Então eles colocavam todas as notícias boas ali, ruins também, na porta da igreja, e Lutero fez disso uma propagação muito forte. E claro, ele contou com a ajuda do Espírito Santo, com o poder de Deus. E eu acho interessante que isso vai culminar nas 5 solas, né? As 5 solas que são aí o que a gente mais conhece teologicamente. Eu até comentei com o professor antes de começarmos que eu ia só fazer aqui os contrapontos teológicos, né? E a gente ouvir, aprender com ele a respeito da história. Mas nós temos aí as 5 solas que vão evidenciar esse movimento, vão deixar ele claro, vão deixar ele mais pujante na história da igreja e vai revolucionar o mundo, né, por assim dizer. E o Steven Lawson, ele tem uma ilustração que eu gosto bastante, pastor César, uma analogia que ele faz, que talvez sintetize muito bem as 5 solas. Ele diz o seguinte, que as 5 solas são como um edifício, e cuja base é a sola escritura. Então, nesse edifício, sobre essa base, nós temos 3 colunas principais, né? Sola Fide, Sola Gratia e Solus Christus, e cujo teto, né? Solo Deo Glória, que aponta para o céu, que aponta para Deus. Então a base é a Escritura. Você vê que toda a reforma vai ser baseada nas Escrituras, um retorno, né, às Escrituras, os originais. Depois o professor pode comentar sobre isso, a questão do renascimento, né, aquela volta à antiguidade. Então, os pilares principais, que são as colunas, né, o Sola Fide, somente a fé, o Solus Christo, somente Cristo, e também o Sola Gratia, somente a graça, e o teto que aponta para Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. Então toda reforma ela vai apontar para a glória de Deus, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Mas respondendo mais uma vez a pergunta que o senhor fez, eu acredito que infelizmente se estivéssemos lá também teríamos tomado a mesma atitude, porque é uma coisa inevitável e a gente não pode cometer um anacronismo, né? Depois que aconteceu, como o senhor disse, é muito fácil a gente ter a decisão, ter opinião, mas enquanto está acontecendo, é aí que a gente tem que ter a percepção e discernimento espiritual para discernir a história, não depois que ela acontece, mas enquanto ela está acontecendo. E Deus pode conceder isso a nós também. É isso aí. Pastor, o que o senhor acha, pastor Marcelo, o que o senhor acha interessante ressaltar para que os ouvintes entendam um pouquinho mais da reforma e que não tem esse disponível assim a todas as pessoas? O que é legal quando o assunto é reforma? Que assunto o senhor gosta de ressaltar? Pastor César, eu acho que, assim, só pegando o gancho aqui do pastor Rodrigo, ele falou da questão as pessoas às vezes não entendem, né? Lutero foi um estrategista, eu acho que essa é uma questão interessante. Pensando nos dias atuais, trazendo para nós hoje, nós estamos aqui no meio de comunicação poderosíssimo. Lutero tinha essa visão. A gente pensa assim, ele colocou na catedral, nas portas da catedral. Isso era a rede social da época. E aí a gente tem que entender o contexto histórico, porque a reforma é 31 de outubro. Mas por que 31 de outubro? Né? Ele não decidiu isso aleatoriamente. Porque no dia seguinte, né, dentro do calendário católico, dia 1º de novembro, é comemorado o dia de Todos os Santos. Né? Um papa anterior havia celebrado essa data para que aqueles santos homens e mulheres do passado, que não teriam recebido as devidas homenagens ou não teriam sido canonizados, um dia para que a igreja os homenageasse, que é 1º de novembro. Então, estrategicamente, na noite anterior, né, e é interessante entender isso, ele coloca essas teses por quê? Porque teria mais publicidade, né? Exatamente, a ideia do marketing. Então, eu acho que essa é uma curiosidade interessante, histórica, que não se fala muito, né? Então, ele era um teólogo, alguém que vivia uma questão pessoal. Eu acho que isso é interessante, não é uma questão acadêmica. Ele não foi lá, ficou estudando, eu acho que vai ser bom criar uma nova teologia, não. Eu acho que um aspecto interessante é que é fruto de uma crise pessoal mesmo dele. E ele, com o advento da imprensa, né, pegando o contexto, a imprensa ela vai dar acesso da Bíblia a muitos outros padres, enfim, líderes religiosos. Lutero é um desses.
O Renascimento é um resgate dos textos antigos. Eu estou aqui tentando resumir, mas é todo um contexto histórico e a gente vê a ação de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus na história. Deus é o Senhor da história, Ele não a manipula, mas Ele cria um ambiente, Ele dirige a história para que homens com essa sensibilidade como Lutero, né, usando da capacidade que Deus lhe deu dentro dessa crise pessoal. Lê Romanos 1,17, o justo, né, viverá pela fé. Ele tem uma crise do medo da morte e do inferno. E ao estudar isso, ele percebe, e aí o pastor Rodrigo colocou muito bem, né, essa ideia é somente pela graça, somente pela fé. É a escritura, não é o que a igreja diz. Então o que ele fez? Eu preciso comunicar isso ao maior número de pessoas. Então, na noite de 31 de outubro, ele vai afixar essas teses nas portas da catedral. Por quê? Porque na madrugada, milhares e milhares de pessoas iriam para missas que aconteceriam durante todo o dia 1º de novembro para homenagear os santos. E já iriam ler lá, ver. Essa é a ideia. Quando as pessoas começam a chegar e começam a ler aquilo, dizem: o que é isso? Como é que é isso? Né? E é por isso que gera esse impacto, que as pessoas vêm das suas cidades, leem e voltam com esses ensinamentos. Então, Lutero foi um estrategista fantástico, porque ele usa as redes sociais, ele usa, né, a rádio musical da época, né, e ele diz assim: gente, eu descobri algo, eu preciso dividir, eu preciso compartilhar. Não é o que nós ouvimos e vimos. Então, eu acho que esse é um dos aspectos interessantes que a gente pode destacar. E uma outra questão, rapidamente, é essa questão de dar acesso. Acho que é um outro princípio interessante, né, que é a livre interpretação da Escritura, o acesso à Escritura. Cada um é sacerdote de si mesmo, não é o clero, nós somos sacerdotes. Então, tem vários aspectos que Lutero vai resgatar. Por isso que eu acho que, apesar de não ser talvez o mais ousado, e não dá nem para cobrar, como o pastor Rodrigo falou, né? Olhar a história de cá e ficar criticando. Então, Lutero, por exemplo, ele não era favorável a abolir imagens. Não dá para cobrar. Com a teologia sistemática hoje é fácil. Mas o camarada só tem o texto bíblico, ele está descobrindo, é um processo de já construção. Nasceu inserido naquele contexto, né? E isso é um monte de difícil agostiniano. você olhar para além do negócio que você não enxerga, nunca viu, né? Não tem como. Então ele é um visionário e ele abre portas, eu costumo dizer, né? Ele abre as comportas, o 31 de outubro acho que é isso, para todas as gerações de reformadores que vieram depois dele desenvolverem aquilo que a gente tem como chamada igreja protestante, igreja reformada, enfim. Agora, pastor Rodrigo, eu não sei, cara, me fala aí, porque assim, hoje, quando você vê um teólogo que fala assim, faço parte da teologia reformada, geralmente esse cara é calvinista, geralmente esse cara tem uma soteriologia diferente da soteriologia de Lutero, por exemplo, geralmente esse cara abraça princípios que o Lutero nunca defendeu, e o verdadeiro reformador é, por definição, o Lutero. Então, eu não sei, às vezes eu sinto que sequestraram esse tema, esse título, né, de reformados e colocaram naqueles que vieram depois. É verdade, quando o Lutero pregou as 95 teses, o Calvino já existia, mas ele era uma criança, eu acho. Eu sei ele que é bom de história, mas ele devia ter uns 7, 8 anos. Era uma criança, foi bem depois o processo. Exatamente. Então, quando alguém fala que é reformado, para mim, então eu penso na reforma original, mas a reforma que se toma parte hoje, com todo respeito aos irmãos que se apresentam como reformados por serem calvinistas, parece que meio que pegaram para eles esse nome aí. Você não enxerga isso aí também, não? Sem dúvida. Você tocou num ponto fundamental aqui. Eu até ia comentar depois que a reforma, ela não tem um dono. Ela não é exclusividade de um grupo, seja ele teológico, seja ele de corrente cristã. Nenhum grupo pode se apropriar desse termo e dizer que somente eles o têm e que somente eles o são. A reforma, ela é da igreja. Então, todo cristão hoje, né, a gente poderia colocar e taxar como evangélico, assim, num termo geral. Protestante, todo mundo do protesto. Somos protestantes, por exemplo. Eu sou pentecostal, né, muitos estão ouvindo são pentecostais, e nós também somos protestantes, porque a reforma, ela não tem um dono específico. Então nós podemos, porque existe uma crítica, né? Eu aproveito agora como pentecostal para falar sobre isso. De alguns, não são todos, né? Mas de alguns que se apropriaram, né? Como o senhor disse, do termo, e dizem que as igrejas pentecostais não são protestantes. Já ouvi de alguns, né? Até de teólogos conhecidos. Ou não são reformados no sentido de que tem nada a ver com a reforma. Exatamente. Só que se a gente olhar para os 5 solas, que é o que vai dar, né, a forma aí da nossa chamada reforma protestante, nós vamos ver que o pentecostal, ele crê em tudo que está ali. E ele não despreza absolutamente nada do que foi dito, nada do que foi produzido. Pelo contrário, a gente enaltece e a gente defende.
Alguns até falam, não, mas a questão do sola scriptura é negligenciado pelos pentecostais porque existem revelações à parte. Não existe isso. As revelações que nós cremos, elas estão baseadas na Bíblia. E o crivo para que elas sejam aceitas é exatamente a palavra, é a sola scriptura. Então não existe essa dissociação. A igreja cristã, ela evangélica, pentecostal, eu não vou dizer outras, né, vertentes para a gente não ficar também exagerando, mas nós temos que entender que a reforma protestante, ela foi um movimento de Deus para toda a igreja, Então, desde aquela época até hoje. Então, não existe um dono específico para essa... Antes da reforma, o professor vai me corrigir se eu estiver errado, antes da reforma, não existiam denominações, por assim dizer, mas existiam movimentos, como o Pedro Valdo deu origem aos valdenses, entende? E a fé valdense, ela é uma um ensaio de que seria uma igreja protestante lá depois, né? Então você tem outros movimentos mas não tinha exatamente denominação. Então tem uma denominação que crê na Bíblia, em Jesus Cristo, no Salvador, na fé, na Bíblia e tal, nas Escrituras. Esse pessoal pode se declarar sim como protestantes que foram originados de alguma forma na reforma. Por quê? Porque os pais dele, denominacionalmente, desse grupo, ou os avós, ou os bisavós, eles vieram daquela linha da reforma. Até porque, pastor César, me permita, não existia uma outra igreja. Aí pensando historicamente, tá bom, nós não somos da reforma. E onde é que estava esse ato? Do nada, né? Saímos de ato, sumimos e voltamos depois da reforma. 1.500 anos depois. 1.500 depois, onde é que estavam? Né? Só existe uma igreja. A gente precisa entender isso e fazer uma diferença muito grande entre igreja monumento e igreja movimento. A igreja monumento, ela é institucional. São as denominações, né? Monumento no sentido não pejorativo da palavra, igreja institucional. Igreja Batista, Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana. Isso é igreja monumento, instituição. Mas o movimento igreja, ele vem desde Atos dos Apóstolos. E é único. É único. Exato. Agora, ele tem as suas variantes, os seus segmentos. Por isso que eu fiz questão de destacar no começo, porque essa é uma dúvida até de alunos de teologia. Porque a turma pergunta, tá bom, mas onde estava a igreja, entre aspas, me permita aqui, verdadeira durante a Idade Média? Porque quando você vai estudar a Idade Média, no ensino médio, na escola, só se fala de igreja católica. Verdade. Por quê? Porque só existe ela, institucional, como monumento. Agora, como movimento, você destacou bem, permita chamar de você. Claro, à vontade. Como movimento, você citou muito bem, Pedro Valdo. Existem outros movimentos que são a igreja, que estão ali dentro de uma única instituição, porque institucionalmente só existe a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, por exemplo, em 1054 já é um cisma. A Igreja Católica, ela se multiplica ou se divide com a Igreja Católica Ortodoxa. E é interessante a expressão denominações. O que são as denominações? São igrejas que vão se autodenominar pós-reforma protestante de acordo com a sua perspectiva teológica. Então, os pentecostais são a denominação para um movimento dentro dos movimentos que vêm da reforma protestante. Né? Então, os batistas está ligado à sua teologia, os pentecostais está ligado à sua teologia, os presbiterianos, os chamados reformados, como vocês estão muito bem, né? Os que às vezes se autodenominam, nós somos os reformados. Não, tem reforma reformada, reforma protestante, reforma anglicana, são movimentos, mas a igreja ela é uma só. A gente precisa ter esse discernimento. Agora, não há como dizer, nós não somos, né? Eu já ouvi, inclusive, nos históricos, não, nós não somos oriundos da reforma. Eu falei, então, onde vocês estavam nesses 1.200 anos? Você caiu, exatamente. Onde vocês estavam, foram para Marte, Saturno, não sei. Exatamente. Então, fica aí essa questão, porque e uma das provas de que a igreja é única mesmo, conforme disse o professor aqui, é que o cristão... de pós-reforma, né, que eu vou chamar aqui protestantes, eles também são signatários, pelo menos dos 5 ou 7 primeiros concílios da igreja, que são um cristão pentecostal hoje, ele também é niceno, ele assina o concílio de Nicéia, ele subscreve esse concílio, ele também é constantinopolitano, ele também é calcedônio, ele também é efésio, no sentido de que ele subscreve os primeiros concílios, e esses primeiros concílios foram muito importantes, especialmente para a soteriologia e para a cristologia, entende? Então, essa é uma outra prova, inclusive teológica, de que essa igreja sai dessa mesma linha. Sem dúvida. Então, a gente tem que entender que a reforma, ela foi um movimento que Deus proporcionou à igreja. E, claro, Lutero é o nome principal,
mas tem as vertentes ali dentro, né? Por exemplo, o luteranismo, que quase não se fala, né? Que é um movimento fortíssimo. Sim. São aí cerca de 80 milhões de pessoas no mundo hoje, de luteranos. Aí temos o movimento calvinista, que é a reforma que Calvino vai propagar, né? Ou seja, de acordo com os escritos teológicos de Calvino, que produziu muito, né? A gente tem que ser muito justo. Calvino foi um grande teólogo, exegeta, fantástico, mas a gente tem que observar também isso. E eu acho interessante, pastor César, quando a gente fala de história, né? A gente está aqui com um historiador, que em 1517, você vê, a Europa estava, né, em ebulição. No Brasil, em 1500, a gente estava sendo descoberto. Então, quando a gente faz, às vezes, uma certa exigência intelectual, teológica... 1517 tinha uma Anchieta aqui, já pensou? evangelizando os índios. Exatamente, catequizando índios. Não é interessante a gente pensar nisso? Porque a gente é um bebê, historicamente falando. E teológico, então, nem se fala. Então, a gente tem aqui alguns deslizes, algumas coisas para consertar. Claro, a gente já melhorou muito, tem muito a melhorar, mas a Europa já estava falando de reforma, enquanto que aqui a gente estava sendo descoberto. Então é uma coisa muito fundamental a gente fazer uma comparação. Então a igreja brasileira às vezes desconhece, né? Eu estava comentando com o professor antes de começarmos aqui o programa, que muitos dos nossos irmãos desconhecem a reforma, não falam da reforma, não aceitam às vezes, né? Até dizem, não sou reformado, não faço parte do movimento protestante, como não, né? Isso faz parte da nossa própria história, nossa identidade como igreja, e isso tem sido fundamental para que a igreja não se perca. Porque as doutrinas básicas da reforma devem ser propagadas, pregadas e defendidas até hoje. Ô, pastor César, desculpa, só para fazer uma adenda, isso é tão interessante a questão que o pastor Rodrigo colocou, porque o movimento protestante, de uma forma intencional, ele só chega no Brasil no século XIX. A gente está falando de 1810, com a abertura do Tratado dos Portos, e assim, de uma maneira muito através de migração, mas missões é segunda metade do século XIX. Inclusive com perseguições e assassinatos. Exatamente. Então a gente está no Rio falando. de Janeiro. Tal. E a gente não conhece a nossa história. O Brasil é um país que está engatinhando, pensando nessa perspectiva histórica. Então, como o pastor Rodrigo colocou, né? Existe a reforma. É importante entender a reforma porque é a nossa própria história. E às vezes, por não entender o movimento da reforma e seus desdobramentos, algumas pessoas constroem algumas ideias, né, erradas, teológicas, doutrinárias, enfim, até históricas, querendo se colocar a parte desse movimento, a margem desse movimento. Mas todos esses movimentos, sejam históricos, pentecostais, neopentecostais, eles são oriundos historicamente da reforma, são desdobramentos da reforma, porque os missionários que chegam aqui, sejam históricos, ou depois os pentecostais, o movimento pentecostal, né, o estopim histórico disso é 1517, com reforma, com Lutero na Alemanha. Bom, se você quer fazer a sua pergunta, vamos abrir o próximo bloco para a sua pergunta. Manda em áudio pra gente, mas não enrola muito. Já fala, ó, sou fulano de tal cidade e a minha pergunta é tal. Manda boa pergunta aí, manda boa. O WhatsApp é 984849988 e quando chegar a primeira pergunta, o Rafael sinaliza para mim aqui e a gente coloca no ar. 984849988. A gente tá fazendo esse programa de São Paulo, então é 0 operadora 11 para qualquer lugar do Brasil e do mundo, 0 operadora 11 984849988, esse número é um WhatsApp, salva no número aí da Rádio Musical, 984849988, manda boa, manda pergunta e se Deus quiser a gente coloca aqui para ser respondida no próximo bloco. Vira aí, Rafa, vai. Olá, meus abençoados irmãos, paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Deiró de Andrade. Eu sou o pastor Tiago Marques, da família Dizescópio. Eu, Carlito Paz, da Igreja da Cidade em São José, quero convidar você para a Escola de Ministérios. E neste ano será na linda Assembleia de Deus do Brás. No dia 2 de dezembro, das 8h30 da manhã, às 19 horas, na Assembleia de Deus do Brás. Um mergulho na Palavra de Deus. Junto com o pastor César Cavalcante e muitos outros preletores. Tratando sobre o ministério pastoral. Pregação, liderança, administração de igreja. De pastor para pastores, de igreja para igreja. Porque todos precisamos aprender uns com os outros. Para a glória de Deus, estaremos todos juntos. Vem com a gente. Esse tempo, um tempo de mentoria, um tempo de ferro afiando ferro. Faça sua inscrição para estar conosco lá. Esperamos você. A gente se vê então em São Paulo, 2 de dezembro. Um grande abraço. A gente se encontra lá. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
Estamos de volta com o nosso programa Biblicamente e hoje é dia da Reforma Protestante, mas eu quero fazer um convite para você daqui a 30 dias, 31, 32 dias, sei lá, dia 2 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, não é 8h30, não é 8h15, às 8 horas da manhã você precisa estar lá sentada, para acompanhar o que vai ser o próximo evento da FTB, a Escola de Ministérios Evento ao Vivo. Olha, para quem acompanha a gente há muitos anos, sabe que a FTB tem tradição em eventos teológicos na cidade de São Paulo. Muitos eventos. Eu não sei, eu acho que passa de uma centena de eventos que nós já produzimos com excelência para a glória do nome do Senhor. E o próximo é no dia 2 de dezembro. Você está vendo aí imagens, esse aconteceu na Assembleia de Deus em São Mateus, foi o último evento, e você está vendo aí alguns dos irmãos que cooperaram conosco como preletores, mentores, tirando dúvidas, respondendo questões nesse dia 2, no último evento. Agora no dia 2 de dezembro vai acontecer o próximo evento. E esse evento vai acontecer na sede da Assembleia de Deus do Brás. No último evento, o bispo Samuel Ferreira participou e lá ele falou para mim, olha, o próximo eu quero receber um desse aqui lá na Assembleia de Deus do Brás. E graciosamente, faço questão de dizer aqui, graciosamente cedeu toda a estrutura da Assembleia de Deus do Brás para que esse evento acontecesse agora no próximo dia 2 de dezembro. Não somente o bispo Samuel Ferreira, mas os pastores, todos os pastores ali, especialmente o pastor Marcos, que está ali junto com a gente, desenhando esse projeto gigantesco para receber milhares de alunos. Se você é aluno da Escola de Ministérios, moleza. Se você não é nosso convidado, é só me chamar. O custo de investimento é ridiculamente baixo. Eu penso assim, o que você tem de bagagem de conhecimento te trouxe até aqui, ministerialmente falando. Se você quer ir além, você precisa buscar mais, meu irmão. Você precisa buscar mais, minha irmã. O chamado é espiritual. Deus chama quem Ele quer. Isso não custa nada, é de graça. Agora, capacitação é a gente que corre atrás. A gente corre atrás. Cada vez que o pastor Rodrigo vem aqui, o currículo dele está diferente. Está maior, está com mais bagagem, com mais conhecimento. Eu não sei, eu acho que um dos primeiros cursos dele foi na FTB, não foi não? Um dos primeiros? Eu fiz a pós, né? Pós lá, aquela pós que foi... Você já tinha teologia antes? Eu tinha. Inclusive eu ministrei aulas, né? Trabalhou, verdade. Foi. Mas isso eu tô falando há quantos anos atrás, hein? Olha, faz um tempinho, pastor. Acho que mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Mais de 15 anos que eu acompanho vocês. Então veja, há 15 anos atrás, ele tinha formação do teologia. Aí depois fez pós. Hoje eu nem vi aqui o tanto de pós e mestrado e tudo mais. Por quê? Você não pode parar, cara. Se você parado, você já está andando para trás. Verdade. Porque a igreja avança. Antigamente, poucas pessoas dentro da igreja, eu sou crente velho, então poucas pessoas dentro da igreja tinham curso de nível superior. Era um motivo de pastor falar assim, fulano de tal tá na faculdade. Hoje em dia, cara, todo mundo tá na faculdade. E o pastor, se ele ficar estacionado, as perguntas que ele tem que responder quando termina o culto são perguntas doídas, cara. São coisas que as pessoas estão aí todas nas redes sociais, fervilhando. Então você precisa buscar mais conhecimento, você precisa buscar mais capacitação. A Escola de Ministérios, ela vai te oferecer nesse evento ao vivo, das 8 da manhã até as 8 da noite, uma imersão na vida ministerial. Poucos irmãos no Brasil, tem mais, não é o único, óbvio, poucos irmãos no Brasil têm capacidade e propriedade para falar sobre crescimento de igreja, como o irmão Carlito Paz. Verdade. Ele pastoreia uma igreja que passou de 40 mil membros, porque ele começou pequena. Ele começou a igreja pequena, plantou a igreja, não sei o quê, existia a igreja, assumiu, batista e tal. Hoje é um grande movimento. O que esse irmão pode contribuir com você, pastor, para falar sobre crescimento, os próximos passos, as etapas, as desilusões, os erros, os acertos? Vale a pena sentar e ouvir? Entende? Poucos irmãos no Brasil têm a propriedade do pastor Hernandes Dias Lopes para falar sobre pregação expositiva. Ele vai estar lá, abrindo o evento, falando sobre isso. Poucos irmãos têm a propriedade. Eu não concordo com tudo, por exemplo, eu não sou calvinista. Eu não concordo com tudo que o pastor Paulo
Paulo Júnior fala especialmente sobre a soteriologia. Mas esse irmão merece ouvido sobre a pregação séria do evangelho e a pregação do falso evangelho. Deus levantou ele no Brasil para falar sobre isso. Então vale a pena sentar e ouvir esse irmão sobre isso. Pastor Deiró de Andrade, ele vai falar sobre santidade na tesouraria da igreja. Quando é que você ouviu falar sobre isso? Entende? Então é um evento para quem já é obreiro, para quem já é líder, para quem já trabalha, ou para quem busca isso. Se você tem interesse em participar, nós temos vários tipos de ingressos diferentes, e para saber mais, você pode até almoçar com a gente, tá lá com a gente, chama aí no WhatsApp. É 0 operadora 11 9 3030 1234 93030 1234. Vou novamente, 011 93030 1234. Coloca teu nome, tracinho evento, e aguarde que a gente retorna para você com muito carinho, como sempre. 93030 1234. O pastor Marco Aurélio, ele é presidente de uma das Assembleias de Deus lá no Pará. Eu não lembro o nome da cidade agora. Tá me falando agora de manhã. Qual aeroporto é mais perto? Tá vindo do Pará, meu amigo, para participar do evento ao vivo, para sentar com a gente, estar com a gente. E você que é daqui de São Paulo, Piracicaba, sei lá da região aqui, que é 1 hora para chegar, 2 horas para chegar, tá esperando o quê? Qual é o outro evento no Brasil que você ouve falar sobre isso? Então venha e faça a sua inscrição. 93030 1234. Estamos fechando o primeiro lote. O primeiro lote é o seguinte: você compra um e ganha outro. Você compra um ingresso e ganha outro. Com tudo que tem direito, tá? Não é que é um material didático só. É uma pasta só. Não, é pasta, certificado, material, tudo. Inclusive a certificação no final. 93030 1234. 93030 1234. Coloca teu nome, tracinho evento. Aí você vai receber um link e escolhe qual tipo de lugar você quer. Fechando. Você que é pastor, não conheço ninguém, só ouço o programa, tal. Como que eu faço? Eu tenho aqui 10 obreiros na igreja que eu queria levar. Esquece, o preço é diferente, é bem mais em conta. Inclusive, você tem a gratuidade para você e para sua esposa. Quer saber mais? Me chama no WhatsApp. 93030 1234 e fale que você quer levar o grupo da igreja. No grupo, é tudo diferente. O certificado já vem com o logo da sua igreja, a assinatura do pastor. Lá dentro do evento fica bloqueado um lugar exclusivo para esse grupo. Então vem com a gente. 93030 1234. 93030 1234. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Um dos grandes desafios do ministério tem a ver com a capacitação. Deixa eu contar uma coisa que você sabe na prática. Ninguém ensina a gente. As pessoas contam com a gente e cobram a gente, mas ninguém para ensinar ou para aprender sobre como deve desenvolver o seu ministério. A Faculdade Teológica Bethesda e a Rádio Musical FM promovem, juntos todo ano, a Escola de Ministérios Evento ao Vivo. Um dia inteiro para cuidar do seu ministério, com grandes nomes da Igreja e da Teologia. Dessa vez, aqui na sede da Assembleia de Deus do Brás, a partir das 8 horas da manhã, dia 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro, você tem um encontro marcado com a sua capacitação ministerial. Não perca! Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente. Estamos de volta com o programa Biblicamente e falando hoje sobre Reforma Protestante, que bênção. E nós temos aí carinho, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, que sempre está com a gente aqui também. Eles mandaram a imagem de uma réplica da prensa de Gutenberg, que imprimiu a primeira Bíblia da história,
a primeira Bíblia da história. Essa Bíblia antiga de Lutero está em exposição no Museu da Bíblia. Aqui aí é uma réplica da imprensa, como é que fabrica a Bíblia, né? O Gutenberg é inventor da imprensa, e a partir da imprensa a gente ganhou ainda mais publicidade. A Bíblia, né, de Lutero foi ganhando mais publicidade. E essa réplica está em exposição no Museu da Bíblia, da Sociedade Bíblica, aqui em Barueri, em São Paulo. Esse é o primeiro museu dedicado às Escrituras Sagradas, um importante espaço do cultivo da cultura bíblica. Na biblioteca lá do museu podem ser encontrados exemplares da Bíblia em mais de 1000 línguas, acho que super vale a pena. Escolas teológicas estão ouvindo a gente fazer um passeio lá, além de obras raras, acadêmicas, entre as quais tem a Bíblia Hebraico-Latim de 1546, a Bíblia Sacra Vulgata de 1669, e a História das Línguas, a The Bible House de 1911, enfim. E para celebrar os 20 anos do museu, a Sociedade Bíblica do Brasil está organizando uma exposição com linha do tempo desses 20 anos de culto de ação de graça, e um culto de ação de graça que vai acontecer no dia 2 de dezembro, às 10 horas da manhã. Todos vocês são convidados, no Centro de Eventos de Barueri do Museu da Bíblia, Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, na Vila Porto, aqui em Barueri. E maiores informações, chama nesse número que eu vou dizer aqui, ó, 011 99286 6945, 99286-6945, ou manda teu e-mail para imprensa@sbb.org.br, contribuindo aí com a imagem da imprensa. Professor, qual foi a importância do Gutenberg ter inventado a imprensa logo naquele processo histórico? Essa é a minha afirmação, não como historiador, mas como pastor e teólogo, que Deus é o Senhor da história. Então, é fundamental e visceral, porque um dos pilares da história é a livre interpretação das Escrituras, né, que as pessoas tivessem acesso. Até então, só a igreja, né, e pensando, vou voltar, né, a igreja monumento, só os padres, os párocos, enfim, tinham acesso à Escritura e interpretavam o que era certo, o que era errado, qual era a vontade de Deus. Ninguém tinha uma Bíblia, né? Não tinha. Ninguém tinha uma Bíblia. Eu brinco até com a turma, né? Hoje a gente está com o celular, que você tem quantas Bíblias tem aqui dentro, né? Quantas versões, você tem até no grego, no hebraico. Hoje os estudiosos nem sabem quantas Bíblias tem. Você sabe quantas Bíblias você tem? Não faço ideia, mas antigamente a gente sabia. Hoje você tem noção de quantas? Na minha biblioteca lá tem só de Bíblias, de vez em quando eu procuro, eu tenho essa Bíblia, nem eu lembrava mais. É isso aí. Então, hoje é muito fácil. E é interessante isso, falando da importância de Gutenberg, porque hoje é uma banalização, né, da leitura da Bíblia. Uma desvalorização, é a minha impressão aí como historiador e como pastor de uma comunidade local e que tem andado por aí, porque se a gente para pensar na época da Reforma, o povo não tinha acesso à Bíblia. Eles iam às celebrações, às missas, e aquilo que o sacerdote dizia era verdade. Aquilo que o sacerdote dizia era a palavra de Deus, né? E talvez por isso, tanta coisa que a gente acha, assim, as pessoas às vezes me perguntam, os alunos, professor, como é que tantas vezes coisas absurdas que a igreja colocava, as pessoas se submetiam a isso, se sujeitavam a comprar pedaço do céu, fiapo da barba de Jesus, né, pedaço da cruz de Cristo. Isso é tão absurdo. Eu falei, talvez absurdo para nós hoje que temos acesso à Escritura, né, mas no mundo medieval, que é explicado pelo teológico, pelo sobrenatural, né? Não havia ciências modernas, filosofia, enfim, mas mais do que isso, as pessoas não tinham como confrontar. As pessoas, aquilo que vinha por parte da igreja institucional era a verdade, era a palavra de Deus. Então, o Gutenberg teve um papel fundamental, porque quando a gente tem alguns vídeos até no YouTube, você que está em casa, é muito interessante perceber isso, como a imprensa tem esse papel de distribuir, fazer com que a Bíblia chegasse, ou pelo menos partes dela chegassem ao grande público, né? As pessoas tinham acesso às Escrituras. E é interessante porque alguns erros, ensinos errôneos de décadas, de séculos até, a gente diria, começaram a ser desconstruídos porque as pessoas simplesmente puderam ter acesso à Bíblia. A experiência de Lutero é uma marca disso, né? Lutero não é num livro de teologia sistemática, não é numa pregação, mas é na leitura de Romanos 1,17 que ele salta aos olhos: o justo viverá pela fé. E às vezes hoje a gente tem a nossa Bíblia digital, de papel, seja como for, e a gente não investe tempo nisso. Então, não só a imprensa, mas até a gente que vive na era digital, a Bíblia ela é uma ferramenta muito importante. E eu diria para você, pastor, e para os nossos ouvintes, que o Lutero foi um instrumento,
né? O Espírito Santo de Deus foi aquele que gerou o movimento, mas a Bíblia foi a ferramenta para que a reforma pudesse chegar até onde chegou hoje, né? Porque seja com o Calvino, os reformados, seja com os anglicanos, seja com os separatistas depois, das denominações históricas, enfim, seja com os pentecostais, o movimento pentecostal, sempre a Bíblia. Então a imprensa teve um papel fundamental, porque esses movimentos aconteceram porque as pessoas puderam ter a Bíblia para lê-la e interpretá-la à luz do Espírito Santo, da direção dele. O próprio Martinho Lutero dizia, né, que um leigo com a Bíblia, um leigo com as Escrituras, ele é mais poderoso do que o maior dos papas sem ela. Então ali está a importância fundamental do sola scriptura. E até interessante dizer dentro disso que eu acredito, isso é uma opinião minha, que hoje, no nosso período, século XXI, 2023, um cristão que se diz cristão e que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia, ele está em pecado. Porque os homens que trouxeram a Bíblia até nós, eles passaram por coisas tão absurdas, tão terríveis, para que hoje nós estivéssemos, né, tantas traduções, tantas versões, Bíblias de estudo de todos os tipos, de todos os níveis. Ah, mas eu não sei ler, tem Bíblia em áudio. Sim. Né? Então a pessoa hoje não tem absolutamente nenhuma desculpa, não tem forma de se excusar, de dizer assim, eu não conheço a Bíblia porque não me disseram, não sei onde acessar, não sei como. Não, hoje não existe desculpa. Isso é uma vergonha, motivo de a pessoa se ajoelhar e se arrepender e pedir perdão a Deus. Verdade. Porque o povo de Deus só pode ser destruído pela falta de conhecimento. Pastor César, Pastor Rodrigo, você me fez lembrar algo. Eu estive na igreja perseguida na China, treinando líderes da igreja perseguida, né? Fiquei preso lá algum tempo. E o que você colocou me veio à mente, porque eu conheci alguns líderes ali, o grupo que eu tive, eles nunca tinham tido contatos com ocidentais, só com coreanos. Então nós ficávamos ali num lugar escondido, enfim. Mas algumas igrejas daquelas, que tinham 12 mil membros, não tinham templo, aí eles compartilhavam. Eu falei, como é que vocês fazem para ler a Bíblia? Porque não chega fácil. Ele disse, nós às vezes, quando recebemos alguma, nós desencadernamos e nós tiramos folha por folha e revezamos com os membros. Então cada família fica uma semana com uma folha da Bíblia para ler. Na semana seguinte eles trazem, nós trocamos. Então chega a me arrepiar isso, porque me fez lembrar quando eu ouvi aquilo, o meu sentimento foi esse. Disse, que vergonha que nós vemos na nossa nação com tanto acesso, igrejas que estão crescendo assustadoramente, 500 mil. Esse líder especificamente, eu os apelidava porque eu não sabia o mandarim, estava como intérprete, nós estávamos escondidos, então botava o Jack Chan, o Sr. Miyagi, né? Então eu apelidei de Sr. Miyagi e me impactou. Ele disse, pastor, nós temos, quando recebemos, nós desencadernamos e dividimos folhas e revezamos para que as pessoas possam ter uma porção da Bíblia para ler com a sua família. Mas sabe o que eu acho? Quando a gente, sei lá, não sei quanto tempo vocês têm de fé no Evangelho, mas décadas, né? Há muitos anos atrás, quando não existia internet, quando só tinha a Bíblia de Scofield aqui no Brasil, que é da nossa época, a única Bíblia de estudo era a Scofield. Depois vem a Genebra, Pentecostal, não sei o que lá, beleza. Mas quando tinha, 3, 4 Bíblias de estudos aqui no Brasil, parece que os crentes conheciam mais a Bíblia, cara. Porque agora que você tem 200, eu nem sei quantas traduções tem da Bíblia, quantas versões e traduções tem na Bíblia. Não dá mais para saber. Antigamente tinha 4, 5. Agora não dá para saber. Não sei, parece que piorou o nível de conhecimento das pessoas, porque é igual o conhecimento das ruas. Antigamente, sem o GPS, você dirigia. Agora você fica viciado no GPS, você não consegue mais... Você não é a fonte. É basicamente a mesma coisa, o que é uma pena, não é? É muito triste. Então a base da reforma é a volta às Escrituras. Se o cristão hoje ele não se volta às Escrituras, como ele vai dizer que é um cristão? Então é uma coisa terrível. Por isso que naquela época as pessoas eram enganadas. E hoje a mesma coisa está acontecendo. Eu ia fazer essa observação. Você vê, né? O pessoal vendia gotas, né, ou apresentava lá como relíquia, gotas do leite de Maria. Exato. Isso é uma coisa assim. Lascas da cruz de Cristo. Né? Falei, ovo do Espírito Santo. Ovo do Espírito Santo. Fuligem da fornalha de Nabucodonosor. Então você vê o nível. E hoje acontece a mesma coisa e às vezes até em proporção maior. Isso. Porque as pessoas não querem ler a Bíblia e aí vem o juízo de Deus para esses falsos cristãos, os falsos líderes, os falsos profetas. O Ender, ele colocou aqui no canal o seguinte, uma frase de Lutero: se o Papa pode livrar as almas do purgatório, por que não fazer isso por amor ao invés de ser por dinheiro? Exatamente. É uma das frases de Lutero. Ô, pastor César, uma coisa que eu fico pensando, né? E a gente vai falar sobre reforma, começa a reler. É uma coisa para pensar, né? Até que ponto, e aí vamos falar de Brasil, que é o nosso contexto, a chamada igreja, que é fruto do protestantismo, que existe hoje no Brasil, parte dela, óbvio, não vou generalizar, se parece muito mais com aquilo que Lutero lutou contra e gerou a reforma protestante do que com o que nós chamamos de
movimento protestante? Acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? E talvez muito disso, como o pastor Rodrigo colocou, é porque as pessoas não leem a Bíblia. Como elas não leem a Bíblia, elas são manipuladas e são levadas a praticar e obedecer, como acontecia na Idade Média, e fazer coisas que, como eu costumo dizer, né? Fazer coisas que Deus não mandou fazer, né? Ir a lugares que Deus não mandou ir, abrir mão de coisas que Deus não mandou abrir, né? Então, proibir coisas que Deus não proibiu, liberar coisas que Ele não liberou, e aí vai embora. Exatamente. E aí eu acho que é uma reflexão que a gente precisa pensar, século XXI, era digital. Até que ponto parte dessa igreja protestante, aí como historiador eu faço muito essa análise, estou produzindo material sobre isso, a nossa igreja, que é o nosso contexto evangélica brasileira, como a gente chama, ela não precisa de uma nova reforma. Não estou falando de teologia, não estou generalizando, mas trazer essa reflexão de voltar somente às Escrituras, é somente pela graça, né? A glória tem que ser só de Deus, o sacerdócio é de todos os cristãos, enfim. Muita igreja, até as tradicionais pentecostais, não sei o que lá, não só neopentecostais, mas aí muita igreja vai ter que repensar. De todos os segmentos. Eu falo como histórico, de todos os segmentos. Exatamente, porque tem muita coisa que não está na Bíblia e fica na tradição das pessoas, e Jesus Cristo diz, vocês invalidam as escrituras por causa das tradições de vocês. Infelizmente, nosso tempo é curto. Pastor Rodrigo, quero te agradecer por esse tempo juntos. É sempre bom te receber aqui, meu irmão. Poxa, é sempre uma alegria. O senhor sabe que eu falo isso com muita emoção, porque eu sou ouvinte desse programa desde sempre. Então, estar aqui, quando eu estou aqui, eu sempre fico muito feliz, muito honrado. E vejo que a mão de Deus está sobre esse programa e sobre esse ministério, e que Deus continue lhe abençoando cada vez mais. Amém. Suas redes sociais, quem quiser te encontrar? Minha rede social é principalmente o Instagram, né, que é rodrigo.ursino, 2 Cs. Rodrigo.ursino com 2 Cs, Urtino, né? Ficaria aí. Então os irmãos podem interagir conosco lá, e agradecer também a presença do nosso querido amigo, historiador Marcelo. Prazer estar contigo, muito bom aprender. Professor, obrigado pela sua presença aqui, o privilégio de te receber, que seja a primeira de muitas outras. Pastor César, obrigado. Fico feliz de poder conhecer aqui os estúdios, né? Como eu digo, eu sou da antiga, eu ouço no carro ainda, no radinho, ou no aplicativo, no celular. Mas é muito bom, eu tenho aprendido muito com os programas que eu tenho assistido aqui. Que Deus continue a te abençoar. Pastor Rodrigo, foi um prazer conhecê-lo. Sempre que precisar, a gente está à disposição para servir aí e contribuir. Amém. Suas redes sociais, quem quiser te encontrar, como é que faz? Tô mais no Instagram, PR Marcelo Santos, né? E a partir dali no Facebook, M Santos IBG, que é a Igreja Batista da Graça. Então, mas PR Marcelo Santos no Instagram é o melhor caminho. Legal, maravilha. Obrigado. Rafa, obrigado. Terminamos mais um programa especial, falando hoje sobre a Reforma Protestante, que o Espírito Santo desperte você a buscar mais a sua fé alicerçada cada vez mais nas Escrituras. Deus abençoe, eu fico por aqui. Às 14h tem o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.